Bom estarmos juntos aqui, conectados nessa quarta-feira e feliz de estarmos juntos aqui. Estamos nesse propósito de 5 semanas proféticas, onde nós estamos plantando para vivermos uma grande virada no ano de 2021, nesses últimos dias de 2020, e nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito de aliança. Quão importante é nós aprendermos, e não somente aprendermos, mas vivermos a verdadeira aliança. Nós vamos falar a respeito disso, né? Aliançados para um tempo da colheita. Mas antes disso, eu quero orar com você. Vamos orar juntos para que o Espírito de Deus fale conosco e traga a revelação desta palavra aos nossos corações. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesse dia, nessa noite. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque o Senhor tem revelado a sua vontade a nós, somos seus filhos. Obrigado porque o seu amor para nós é um amor incondicional, é um amor verdadeiro, é um amor de Pai. Nós estamos aqui, Senhor, abertos ao seu mover, abertos à sua vontade. Que a tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos e possa ser impressa no nosso espírito, Pai. Possamos ser edificados, possamos ser reposicionados, curados, libertos, restaurados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como é bom nós podermos nos alimentar da palavra de Deus. Tem sido tão precioso esses ensinos, esse tempo de tanto ensino, de tanta liberação sobre nós. E nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito de aliança, porque desde o início da criação nós vemos que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que se move por aliança, é um Deus que desde o início demonstrou o seu amor, demonstrou o seu favor, e o homem que deveria guardar a sua parte, o homem que deveria obedecer ao Senhor naquilo que lhe cabia, o homem quebrou, e por conta disso nós vemos tantos desajustes, né, na terra. Mas por outro lado nós vemos que Deus ele não mudou desde o início. Apesar do homem ser um homem que quebra aliança, um homem que quebrou a aliança por várias vezes, Deus ele não muda. Deus continua o mesmo. Deus continua, desejando trazer o homem para perto, e nós vamos falar um pouco disso. Eu gostaria que você nos ajudasse aí compartilhando essa live, compartilhando com seus amigos, convidando pessoas a também se conectarem aí conosco, porque com toda certeza seremos abençoados por esta palavra. Amém? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para você é o conceito de aliança, o significado de aliança. Quando nós falamos aliança, muitas pessoas têm um entendimento equivocado. E aliança significa estabelecer um pacto, um acordo entre 2 ou mais pessoas. E quando falamos de aliança com Deus, você imagina aliançar com Deus, sermos aliançados com o Senhor, com o Criador de todas as coisas, com o Deus do universo. Isso é muito importante. Nós precisamos saber o valor disso, porque Deus leva a sério a aliança. A aliança que Ele fez há milhares de anos, Deus ele leva a sério, e Ele vai fazer cumprir toda aquilo que Ele prometeu, em nome de Jesus. Vamos discorrer aqui então os muitos momentos em que Deus ele firma aliança, ou Ele reafirma. No começo Ele afirma uma aliança, mas em muitos momentos Deus ele vai reafirmando a aliança que Ele fez lá no passado, lá muito tempo atrás. Ele vai reafirmando até que nós vemos o cumprimento delas, tá? A primeira aliança que eu quero falar aqui é a aliança que Deus fez com o homem, a aliança que Deus fez com Noé, e essa aliança trouxe salvação na terra. Essa aliança protegeu uma linhagem. Deus começou de novo, algo novo, através da família de Noé. E a primeira aliança que nós vamos falar aqui, olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 6, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então nós vimos aqui a primeira aliança, o primeiro momento que Deus fala a respeito de aliança aqui foi com Noé. O povo havia se corrompido de tal maneira, de tal forma, havia quebrado, se distanciado de Deus de uma forma tão terrível,
que Deus decidiu destruir a terra com águas de dilúvio. Mas havia um homem na terra, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem justo que afastava do mal. E diz a Bíblia que Deus guardou a vida desse homem junto com seus filhos e as esposas dos seus filhos. E naquele momento então Deus, ele começou de novo, ele recomeça de novo algo com Noé. E Deus, ele fez uma aliança, Deus, ele afirma uma aliança e ele dá um sinal dessa aliança. Esse sinal eu e você podemos, todas as vezes que nós vemos esse sinal no céu, nós precisamos lembrar da aliança que Deus fez. Olha o que diz Gênesis 9, versículo 13. Diz assim: o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha que maravilhoso, quando eu e você vemos no céu o arco-íris, aquele sinal maravilhoso, colorido no céu, aquele foi um sinal que Deus deu para que a aliança fosse lembrada. Deus, ele, ao firmar essa aliança com Noé, ele fala para Noé: olha, eu não vou mais destruir a terra, eu nunca mais vou destruir a terra com águas de dilúvio, e o sinal vai ser o arco no céu. Esse será um sinal, será uma prova. Todas as vezes que vocês verem esse arco no céu, lembrem-se que eu tenho uma aliança de não mais destruir a terra com águas de dilúvio. Então Deus fez a primeira aliança, Deus começa de novo, um novo tempo, para trazer de novo o homem para perto dele, colocou aquela família na arca, os livrou da morte, e Deus guardou em todo o tempo aquilo que ele prometeu. A segunda aliança que nós vamos falar aqui, é a aliança com Abraão. Deus, ele faz primeiro a aliança com Noé, e as gerações começaram a crescer novamente, e Deus levanta um homem, Deus tira um homem de um lugar, de uma geografia, um homem de promessa, um homem que seria usado por Deus. Deus tira Abraão da casa dos seus pais e leva para um lugar diferente, e Deus ali, ele faz novamente uma aliança com aquele homem, uma aliança de que através desse homem, promessas lindas, que através da vida de Abraão, algo novo aconteceria, uma descendência numerosa, incontável, seria alcançada por essa mesma promessa. Olha Gênesis 15, versículo 18, Deus chama Abraão para que Abraão fosse uma nação. Através de Abraão, da descendência de Abraão, Deus começasse uma nação dele, um povo exclusivo dele. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra. Mas olha só, havia uma promessa, havia uma palavra liberada, mas até aquele momento Abraão, ele não podia ter filhos, a sua esposa não gerava, Saraí não gerava filhos, mas Deus havia dado uma promessa, Deus havia feito uma aliança com aquele homem, de que a descendência de Abraão seria uma descendência que ia tomar posse da terra da promessa. E depois disso nós vemos, Deus cumpriu, Deus abriu a madre de Sara, Sara gerou, Sara cumpriu, depois de tantas dores, depois de passar por tantas provas, quando já eram velhos, já tinham idade avançada, Deus então faz o que cumpre, Deus faz aquilo que ele prometeu, ele cumpre a promessa, ele traz o filho da promessa, traz Isaac para Abraão e para Sara. O nome de Abraão foi mudado para Abraão, de Saraí foi mudado para Sara, eles que então se tornaram pais de nações. Deus cumpriu em todo o tempo que ele prometeu. Então, através da descendência de Abraão, então Deus começa o processo, Deus começa a construir o caminho, Deus começa a trazer para o homem, a realização daquilo que ele prometeu. Isaac, Deus chama Isaac novamente, Deus reafirma para Isaac as promessas feitas a Abraão, Deus reafirma para Jacó, e Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então a palavra do Senhor se cumpre, Deus traz uma nação, Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque de Israel, de Jacó, nasce a nação que Deus havia prometido
a Abraão. A descendência de Abraão então começa a tomar forma, a promessa de Deus começa a ter corpo aqui, e a aliança de Deus começa então a tomar forma, tá? Mas quando nós olhamos para o cumprimento dessas palavras, não é algo tão simples, porque em toda promessa, em toda aliança que Deus faz com o homem, Deus sempre espera, Deus sempre requer do homem também a sua parte. Deus sempre requis a parte do homem para que a aliança, para que as promessas de Deus, elas acontecessem. O objetivo de Deus sempre foi trazer um povo para perto dele, ter uma nação, ter um povo que fosse expressão do amor, expressão do cuidado, expressão da fidelidade de Deus. Esse foi o desejo do Senhor, ao trazer, ao criar essa nação, ao chamar essa nação para perto de si. Deus então faz também uma aliança com Moisés. O povo novamente, a descendência de Abraão, começou a crescer, começou a se multiplicar, e eles começaram novamente a se distanciar do Senhor, a pecar, a quebrar as alianças, a se esquecer do Senhor. E esse povo então foi levado cativo, se tornou um povo escravo. Toda a história, se você for ler o Êxodo todo, ali você vai vendo a história, o que esse povo passou, e se tornou um povo cativo, se tornou um povo escravo de Faraó. Mas como Deus não se esquece da aliança que Ele tem com o seu povo, Deus então, Ele chama Moisés. Deus, Ele separa. Moisés nasceu debaixo de um período onde havia um decreto de morte para todas as crianças da sua idade, e aquele homem, Moisés, ele foi poupado, ele foi criado na casa daquele que queria matá-lo, né? Olha que coisa linda. Deus escondeu Moisés dentro da casa do inimigo. Então, esse homem Moisés, Deus também faz uma aliança. Deus se lembra, olha o que Deus fala aqui em Êxodo 2, versículo 24. Diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olha só, uma aliança feita há várias gerações passadas. O povo já havia quebrado, o povo já havia se distanciado, o povo estava escravo, mas Deus não se esquece da aliança. Glória a Deus por isso. Deus não se esquece da aliança que Ele faz com o homem. E Deus ouviu o clamor do povo, ouviu o gemido do povo, e Deus então chama Moisés. Deus levanta Moisés para ser um libertador, para mudar a sorte daquele povo. Olha Êxodo 19, versículo 5. Diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que tremendo isso. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. Tremendo isso. Porém, há uma promessa maravilhosa de Deus. Deus quer um povo exclusivo, sim, mas a nossa parte é diligentemente guardar, ouvir a voz de Deus, guardar a sua aliança. Então são duas coisas: ouvir a voz de Deus e guardar a sua aliança. Aí sim nós seremos povo de propriedade exclusiva, né, peculiar de Deus. Então é muito claro, nós vemos que Deus, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que zela para cumprir tudo que Ele prometeu. O povo novamente, depois que Moisés tira o povo do Egito, depois que Moisés, ele é usado por Deus com tantos sinais, com tantas maravilhas, o mar se abriu, codornizes do céu, tantas maravilhas, e o povo novamente se desvia, se distancia de Deus, se afasta do Senhor, começa a seguir outros deuses, começa a se aliançar com povos que Deus havia dito para não se aliançar. O povo começa a se corromper novamente, a se prostituir, e com isso eles começam também novamente o declínio nas suas vidas. Deus, Ele jamais se esqueceu, Ele jamais irá se esquecer de tudo
aquilo que Ele prometeu para nós. Agora, uma pergunta para mim, uma reflexão para mim e para você: como anda a minha aliança com Deus? Como anda a sua aliança com Deus? É sempre bom nós nos autoavaliarmos. Será que a minha vida expressa alguém que tem uma aliança com Deus? Será que a minha conduta como homem, como marido, como pai, como cidadão, será que a minha vida expressa que eu tenho uma conduta de alguém aliançado com Deus? É sempre bom fazermos essas perguntas, porque o homem, ele é tendencioso a se esquecer. Nós vimos em toda a história bíblica, né? Muitos homens começaram bem e terminaram mal. Muitos homens viveram aliançados com Deus por um tempo, mas quando as propostas do mundo surgem, quando as oferendas do mundo começam a bater a porta, começam a se esquecer da aliança com Deus. As gerações vão passando e os pais não transmitem mais, sabe, o valor da aliança, e os filhos começam a se perder. As gerações vão se perdendo, vão se distanciando com Deus, distanciando de Deus, e com isso o caos, e com isso cativeiros, e com isso os inimigos começam a ocupar os espaços vazios, acorrentando, matando as gerações, matando os filhos. Por isso que eu e você precisamos, sabe, com muita responsabilidade, revermos a aliança que temos com Deus, entendermos que a aliança que Deus tem conosco é uma aliança eterna, é uma aliança na qual Deus cumpre a sua parte. Deus sempre cumpriu, Deus sempre cumprirá tudo o que Ele prometeu, mas há uma resposta que eu e você precisamos dar a Deus, que é cumprir a nossa parte, né, em obediência à sua palavra. Amém? Bom, eu falei aqui de alguns momentos, de algumas alianças que Deus fez com homens, tá? Eu não vou falar agora a respeito da aliança de Deus, aliança através de Jesus, da nova aliança, mas eu quero falar um pouco aqui, outros tipos de aliança que nós vemos na Bíblia, é mencionado, alguns outros tipos de aliança, nas quais eu e você, no nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a fazer, ou já fazemos várias delas. Eu quero falar um pouco aqui, não é? Todos nós em um momento entramos em aliança com alguém. Quem é casado está aliançado com o seu cônjuge, não é? Quem tem amigos tem aliança de amizade, alianças, sabe, ministeriais. São vários tipos de aliança que nós temos. Aliança entre irmãos. Muitos de nós fazemos pactos com pessoas, assinamos documentos, sabe, fazemos pactos assumindo responsabilidades e obrigações, muitas delas escritas. Então, em algum momento nós estamos aqui, sim, obrigados legalmente, né, diante da justiça, por causa de pactos que nós firmamos, por causa de compromissos que nós assumimos, sabe, às vezes de forma responsável ou irresponsável também, mas é certo que nós, em algum momento, nós nos aliançamos com alguém, de alguma forma. A aliança do casamento é uma das alianças mais importantes da vida do homem, não é? A primeira aliança mais importante que nós temos é a aliança que nós temos com Deus, a aliança que Deus tem conosco, e a aliança que nós temos com Deus, no sangue de Jesus, né? Mas a aliança do casamento é algo, sabe, extremamente importante, que nós precisamos dar o devido valor. Muitas pessoas se casam, mas já com plano B, se aliançam com o seu cônjuge, mas já tem na sua mente um plano B. Não, eu vou fazer uma tentativa, se não der, eu separo, depois eu caso de novo, e com essa, tem pessoas que já se casaram 10, 15, 20 vezes aí. É terrível isso, porque não sabem o que é aliança, não sabem o que é de fato o valor da verdadeira aliança. Aliança não é contrato. Quando eu falo de aliança no casamento, aliança não é um contrato. O contrato, quando nós fazemos um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda de determinada coisa, esse contrato pode ser anulado, esse contrato pode ter ressalvas, esse contrato, ele tem um tempo pré-determinado,
para que ele tenha valor, seja por 1 ano, seja por 2, seja por 10, mas ele tem um tempo, ele tem as condições, mas ele tem um tempo de duração. Mas o casamento não. O casamento ali, existem termos de compromisso firmados diante de Deus, e o tempo é até que a morte os separe. O tempo é até que a morte os separe. Então, diferente de um contrato humano, o casamento não é assim. É uma aliança seríssima, e a única coisa na terra que a Bíblia diz que expressa Cristo e igreja é o casamento, é o relacionamento homem e mulher. Expressa o relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Por isso que nós casados, você que é casado ou você que deseja se casar, antes de casar, lembre-se que a aliança Deus leva a sério. E a palavra fala que Deus é testemunha da aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge na nossa mocidade. Deus é testemunha, Deus fez parte ali. Então, é importante levarmos a sério a aliança do casamento. A palavra fala que por essa razão o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, se tornam uma só pessoa aos olhos de Deus. Tamanho é o valor da aliança firmada diante de Deus. E diz a Bíblia: o que Deus uniu, jamais o homem separe. Então Deus leva a sério, Deus une, os dois se tornam um. Então não tem como mais separar. Somente a morte poderá nos separar. Amém? Essa é a vontade de Deus para o casamento, para a aliança do casamento. Bom, olha o que diz aqui 1 Pedro 2, versículo 9. Diz assim: vós sois raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele deixa muito claro o desejo de Deus de ter para si um povo exclusivo. Nós somos raça eleita, porém através da aliança que temos com Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós então nos aliançamos com Deus. A nossa parte da aliança então começa a ser cumprida, porque a parte de Deus já está pronta. Então nos tornamos filhos de Deus, entramos nessa aliança eterna, entramos debaixo, dessa promessa de Deus que Ele fez através de Jesus. Agora, a aliança que nós fazemos com Deus, a aliança que Deus fez conosco, ela implica em condições. A aliança ela contém, uma aliança de amor, uma aliança de fidelidade, de comprometimento com Ele. Não simplesmente uma aliança de palavras, não simplesmente uma aliança, para ser abençoado, não, mas é uma aliança de responsabilidade. Quando eu me aliancei com Deus, eu assumi a responsabilidade de representar Deus nos ambientes que eu estou inserido. Representar Deus dentro da igreja é fácil, ser um cristão dentro da igreja é fácil, mas o nosso desafio, como parte da aliança, é onde nós estamos inseridos, nós ali, sermos a expressão exata, de Cristo. Nós somos filhos de Deus, expressar o amor, expressar, a fidelidade de Deus, através de uma vida reta, nos ambientes que nós vivemos, amém? Toda aliança, ela implica em direitos e compromissos das duas partes. Deus ele faz a promessa: olha, se você atentamente ouvir, se você cumprir, andar em obediência, eu então farei isso, eu então farei isso com você, eu então te levarei a tal lugar, eu então te abençoarei. Em Deuteronômio 28, nós vemos ali, Deus ele fala de muitas bênçãos, que Ele tem disponível para o seu povo. Ele fala: olha, se você atentamente ouvir a minha voz, se você tiver o cuidado de fazer como eu te ensinei, ali diz: olha, você vai ser bendito na cidade, na rua, na onde você andar, indo, voltando, ao entrar, ao sair, os seus filhos serão benditos, onde você colocar a mão vai prosperar, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Porém, se você atentamente andar de acordo com meus estatutos, ou seja, qual que é a minha parte? A minha parte é obedecer a Deus. O meu direito é ser abençoado, o meu direito é Deus cumprindo a sua parte, eu seria abençoado.
eu terei todas as minhas necessidades supridas. Por quê? Porque Deus disse que faria isso, é a parte de Deus na aliança. Ele me esconderia, né? No Salmo 91 fala ali, promessas lindas para alguém aliançado com Deus, promessas lindas de livramento, promessas lindas de provisão, para aqueles que são aliançados com Deus, para aqueles que estão abrigados no esconderijo do Altíssimo. Meu compromisso deve ser colocar o Senhor, o seu reino, como primícia na minha vida, né? Olha o que fala Mateus 6,33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A minha aliança com Deus implica em responsabilidades. Eu preciso priorizar o que Deus prioriza, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, Deus vai acrescentar na minha vida. Você percebe que as promessas de Deus, há uma inversão aqui com relação à forma que nós enxergamos na maioria das vezes. Muitas pessoas buscam a Deus para ter coisas, buscam a Deus para ser abençoados, quando na realidade a nossa aliança com Deus, já existe pronto um pacote de bênção, porque quando eu encontro Deus, automaticamente eu encontro o favor de Deus, e quando eu encontro o favor de Deus, aí o que diz em Deuteronômio 28 vai ser uma verdade, eu vou ser abençoado por onde eu andar. Deus vai liberar, bênçãos, aquilo que eu preciso para a minha vida. Eu não preciso correr atrás de bênção, a bênção vai correr atrás de mim. Isso faz parte das promessas de Deus, na aliança de Deus isso é uma verdade. Deus deixou isso pronto para nós. O direito de Deus, né? Se a prioridade absoluta, ser a prioridade absoluta da minha vida, ou seja, quando Deus ele fala, se eu for prioridade na sua vida, se eu for o número 1, certamente você vai ser bem sucedido em tudo que fizer, amém? Por isso que precisamos entender com clareza. Olha o que diz aqui Jeremias 32, versículo 38 até versículo 41. Você percebe que nas cartas de Apocalipse, uma das cartas ali, das 7 igrejas, Deus ele fala, né? Eu tenho porém contra vós que você abandonou o primeiro amor, o teu primeiro amor, ou seja, eu deixei de ser o primeiro na sua vida, por isso que o caos entrou, por isso que você esfriou, né? Por isso que houve um distanciamento, porque eu não sou mais primeiro, embora você faz a obra, embora você faz a obra de Deus, mas eu não sou mais o primeiro, tá? Uma das cobranças que Deus traz para uma das igrejas ali é isso. Então vamos lá, Jeremias 32, versículo 38 até o versículo 41, diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos e aos seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Aleluia! Que promessa linda aqui que nós vemos para aquele que é aliançado por Deus, aliançado com Deus. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus continua desejando um povo exclusivo. Deus tem um depósito tremendo, completo, e o desejo de Deus é liberar isso para os seus filhos, é liberar isso para aqueles que andam em aliança com Ele. E é tão lindo ver a prioridade de Deus é também com a nossa geração. Nós vimos no texto ali que, vamos voltar aqui um pouquinho no texto aqui, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, e para o seu próprio bem, para o bem de seus filhos e descendentes. Olha só, uma promessa feita para mim, inclui os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Olha que Deus tremendo. Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha na perspectiva das futuras gerações.
Deus, quando Ele chamou Abraão, Ele estava lembrando de Isaac, de Jacó, de José, estava lembrando, sabe, do caminho que traria o Messias. Deus estava olhando para tudo isso, inclusive para mim e para você, que seríamos afetados por essa aliança que Deus fez lá atrás, lá no passado. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. E eu e você precisamos, assim como Deus, também olharmos para as nossas futuras gerações, as nossas ações sejam para proteger a nossa geração e as futuras gerações, comprometidos com as gerações, assim como Deus é comprometido também com as futuras gerações, assim como Deus deseja abençoar as futuras gerações, nós seremos pais também geracionais, pais que transicionam os nossos filhos, porque eu tenho uma aliança com Deus, os meus filhos também terão, os meus netos também terão, e eu vou preparar o caminho para que isso aconteça. Eu serei um modelo, eu serei inspiração, eu serei alguém que vai acender o fogo, e vai passar o bastão para as futuras gerações, amém? Porque esse é o desejo do coração de Deus. A aliança com Deus, ela exige fidelidade, né? Algo que a palavra do Senhor, ela fala, mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque Deus não muda, porque Deus não nega o seu caráter, Deus não nega aquilo que Ele é. Mesmo que o homem seja infiel, nós vemos isso na Bíblia por quantas épocas, quantos momentos. A infidelidade do homem fez com que o homem fosse cativo, fez com que o homem fosse preso, com que Israel fosse acorrentado por inimigos, fosse derrotados, mas a fidelidade de Deus continuava ali. Daí um tempo Deus levantava alguém para tirar o seu povo de lá, daquela condição, porque Deus é um Deus fiel. E se nós entendermos o verdadeiro valor da fidelidade, queridos, a nossa vida seria diferente, será diferente em todos os âmbitos. Se entendermos o valor da fidelidade com Deus, as nossas finanças prosperarão. Se entendermos o valor da fidelidade a Deus, vamos falar aqui primeiro fidelidade financeira. Se nós andamos em aliança com Deus, na nossa vida financeira, se sou fiel, se sou dizimista, primiciador fiel, um ofertante fiel, há promessas ali que Deus já fez com o homem, de que o devorador seria repreendido, de que nós teríamos prosperidade, que nós teríamos necessidades supridas em tudo, que as pragas, as doenças, elas não entrariam na nossa casa, a nossa tenda será guardada. Tantas e tantas promessas que são ligadas à nossa postura de fidelidade a Deus. Se nós andamos em fidelidade a Deus, com toda certeza, Deus vai abençoar essa atitude nossa. Deus vai cumprir as suas promessas, que são condicionadas à nossa fidelidade. E a palavra nos garante isso. Ele fala, olha, você pode fazer prova de Deus. Se você for fiel, você pode fazer prova de Deus, para ver se Ele não vai abrir a janela do céu e vai derramar bênçãos que você não tem onde guardar. Promessa de Deus para aquele que é fiel a Ele. Aquele que é fiel nos seus relacionamentos, tem um amigo para sempre, tem um amigo para as horas difíceis, para os momentos de tribulação, para o momento de choro. Aquele que é fiel no seu casamento, sempre vai ter um cônjuge, uma esposa ou um esposo suprido emocionalmente, um esposo disponível, que sempre é um canal de bênção. Por isso que a fidelidade é uma marca do caráter de Deus, precisa ser uma marca no meu caráter e também no seu caráter. Fidelidade, né? Quando nós estamos inseridos em uma igreja, nós precisamos entender o valor da aliança e andarmos em fidelidade para com nossa liderança, a nossa fidelidade a Deus. Se eu sou fiel a Deus no meu ministério, cumprir o chamado que Deus me confiou, não importa qual seja, não importa se tem aplauso ou se não tem, não importa se tem plateia ou se não tem, se Deus me confiou algo, eu preciso ser fiel, porque aquele que me prometeu é fiel, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Diz a palavra que o que Deus espera dos seus dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Então eu e você, como dispenseiros de Deus, há uma expectativa do coração de Deus de nos encontrar fiel naquele dia, nos encontrar trabalhando, nos encontrar, sabe, dignos, com uma vida, sabe, ajustada. Isso precisa fazer parte da minha vida
e da sua vida. Quando nós entendemos o valor, sabe, da aliança com Deus, eu vou todos os dias, eu vou, sabe, fazer como Paulo, eu vou esmurrar a minha carne, para que eu permaneça fiel a Deus, para que eu permaneça focado no propósito de Deus. Se eu entendo o valor da aliança com o meu ministério, eu vou ser sempre um braço forte aqui, para ajudar a minha liderança, para estar em unidade com os meus pastores. Por isso eu preciso, entender o valor da aliança. Eu não posso ser apenas, um número aqui na igreja, não, eu preciso entender que eu sou parte do corpo. Se eu sou parte do corpo, em unidade e aliançado com a igreja a qual nós fazemos parte, o inferno vai ter que recuar. Em Gênesis capítulo 13, se não me falha a memória, não precisa abrir, a história da Torre de Babel, ela nos mostra, de uma forma tão prática, como que quando nós trabalhamos em unidade, quando nós temos um propósito bem definido, como que o resultado vem. O povo ali decidiram construir uma torre, uma cidade, construir uma torre muito alta, para, que eles subissem muito alto, chegassem até Deus, para que o nome deles fosse célebre. Decidiram em unidade fazer algo com uma motivação errada, e se Deus não intervisse, eles iriam alcançar. E Deus, ele fala algo ali: olha, o povo são um, eles são uma só, eles são um só povo, eles têm uma só linguagem. Agora não haverá mais limites para tudo que eles intentarem fazer. Olha só, a unidade. Se eu estou aliançado com a minha família, aliançado com a minha igreja, não haverá mais limites. Tudo que nós intentarmos fazer no Senhor, nós iremos alcançar. Nós desejamos as nações, o Senhor fala: pede-me, darei as nações. Por quê? Porque esse é o desejo do coração dele. Se Deus encontra pessoas disponíveis para sonhar o que ele sonha, queridos, nós vamos ver maravilhas, nós vamos ver, cidades se rendendo a Deus, nós vamos ver nações se rendendo ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Deus só espera que eu e você, entremos na aliança com ele. Entremos, acreditamos naquilo que já está feito em Cristo Jesus. Fidelidade é a marca número 1 que nós precisamos ter para andar em aliança com Deus. Está disposto a andar em aliança com Deus? Está disposto a andar em aliança com a sua liderança, com o seu pastor? Está disposto a honrar a aliança com o seu cônjuge? Eu sei que em muitos momentos dá vontade de fazer um monte de coisa. Eu sei que existem alguns momentos, eu também sou casado, eu sei que existem momentos que, a gente, deseja fazer coisas com a nossa carne, agir com a nossa carne, que atrapalha o processo de Deus. Mas se eu desejo viver a vontade de Deus, eu preciso aprender a renunciar mais. Nós precisamos aprender a renunciar mais, a abrir mão de ter razão ou não, para vivermos a verdadeira aliança. Amém? Fidelidade, lembre-se sempre disso. Fidelidade é fundamental no cumprimento da aliança. A Bíblia também fala de um outro tipo de aliança, que é muito importante também termos o entendimento correto, que é a aliança entre amigos, entre irmãos, irmãos em Cristo, entre amigos. E 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, diz assim: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, junto com a sua túnica, e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Aqui a Bíblia fala, eu acredito que você já sabe da história. Jonatas e Davi se tornaram muito amigos, e eles tinham uma aliança um com o outro, uma aliança de amizade. Eles eram muito amigos, um protegia o outro. Jonatas era filho de Saul. Saul queria matar Davi, mas Jonatas, por ser alguém que conhecia Davi de uma forma diferente, era um verdadeiro amigo. Jonatas sempre protegeu Davi. E nós vemos aqui nesse texto alguns objetos que Jonatas aqui deu a Davi nesse momento, dessa aliança que eles fizeram entre irmãos, que tem para nós um significado, tem um significado importante para mim e para você. Ele despojou primeiro da espada, e quando Jonatas
despojou da espada, isso significa que ele estava desarmado diante do seu amigo. E como é difícil a gente ficar desarmado diante das pessoas. É assim ou não é? Como é difícil a gente ficar desarmado quando surge uma discussão dentro de casa. Alguém vai conversar, o esposo vai conversar com a esposa já está armada, ou vice-versa. Já vem com os argumentos, né? Já vem com as desculpas, é sempre assim na maioria das vezes. E Jonatas, ao dar ali a espada, Jonatas desarmou, estava desarmado diante de Davi, ele deu ali, isso significa exatamente isso, né? E na igreja é lugar de gente desarmada, né? Quando nós somos corrigidos, né? Somos confrontados pela palavra de Deus, o nosso papel é estar desarmado. Quando somos confrontados pelo nosso discipulador, por uma atitude errada nossa, o nosso papel é estar desarmado, é entregar a espada, né? Entregar aqui a espada, falando: eu estou desarmado, realmente eu estou desarmado, os argumentos não fazem parte da minha vida. Isso é importante, sabe, no nosso relacionamento de discipulado, de amizade, é muito importante. Entregou a espada implica em abandonar um relacionamento superficial, né? Quando Jonatas fez isso com Davi, você percebe que Jonatas, ele correu riscos por causa da sua amizade com Davi, por causa da aliança que ele tinha com Davi. Ele correu risco com seu pai, protegendo Davi. Então isso para nós tem muito valor. Quando nós estamos em aliança, a espada da verdade tem a liberdade para atuar em nós. Amém? Guarde isso. Por isso é uma decisão, decidir se aliançar com o seu irmão, decidir se aliançar com pessoas, né, com os nossos irmãos em Cristo, é uma decisão que nós temos. E é muito importante quando nós aprendemos a fazer isso. Eu vou passar a olhar as pessoas a partir da cruz e não mais a partir dos seus defeitos, não a partir dos seus erros, mas sim a partir da cruz de Cristo. Assim como Jesus faz conosco. Jesus, ele chamou pessoas, humanamente falando, impróprias para fazer aquilo que fizeram. Aos olhos da religião eram pessoas inaptas, mas Jesus chama aqueles homens de pescadores de homens. Por quê? Porque Jesus olhava para aqueles homens a partir da cruz, a partir da experiência que eles teriam com o próprio Cristo. E assim deve ser a minha postura e a sua, tá? Então vamos lá. Jonatas entregou também o arco. Ele entregou o arco. Entregar o arco quer dizer: eu não vou deixar você na mão, né? Tem esse significado. Não vou deixar você na mão. Estou contigo, vou com você até o fim. Temos uma aliança, eu vou proteger você até o fim, não vou te abandonar. Está passando por um momento difícil, eu não vou te abandonar. Está passando por uma crise financeira, eu não vou te abandonar. No que for possível, estou contigo, vou te ajudar. Por isso que é importante, né? Nós, como igreja, temos o hábito de montar cestas básicas, de, em alguns momentos, levantarmos ofertas para irmãos, porque nós não queremos deixar essas pessoas na mão. Não queremos deixar essas pessoas enfrentando gigantes sozinhos, não. Nós, como igreja, queremos ser igreja nesse momento, e uma das funções da igreja é ser uma igreja provedora, uma igreja que não somente, vem na igreja para ser abençoada, não, mas uma igreja que decide ser uma bênção na vida dos demais irmãos. Assim como Deus falou com Abraão: Abraão, você seja uma bênção onde você estiver, se tu uma bênção. E Abraão sempre foi bem sucedido por onde andou, sempre foi também um abençoador por onde esteve. Amém? Entregar também o nosso arco, estar de mãos dadas com os nossos irmãos. E é sempre importante nós avaliarmos isso. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos sido suporte na vida dos nossos irmãos? Será que nós temos suprido a necessidade daqueles que não têm nada ou quase nada? Eu mudei muito o meu conceito de algum tempo para trás, né? De algum tempo, já há bastante tempo. E a gente era tendencioso a escolher
tipo de pessoa que a gente dava esmolas ou ajudava, a gente era tendencioso a julgar se merecia ou se não merecia. Eu não vou dar dinheiro para essa pessoa não, porque ela vai usar droga ou vai beber bebida de álcool. Mas a Bíblia fala que a gente tem que dar para quem pede, não para quem merece. Oferta a gente dá para quem merece muitas vezes, mas esmola a gente dá para quem pede. E a partir disso, eu sempre tenho o hábito de deixar sempre um dinheirinho no console do carro, carregar comigo na carteira, porque sempre que alguém me pede, ainda que seja pouco, eu tenha pouco, mas eu sempre dou. E isso mudou a minha forma de olhar essas coisas, de suprir necessidades. Se a pessoa vai usar o dinheiro de uma forma errada, é problema dela com Deus, mas eu certamente estou sendo abençoado com essa atitude que eu estou tendo. Tenho sido muito abençoado por isso. Amém? Diz o texto também que ele deixou o cinto. Depois que ele entrega o arco, a espada e o arco, ele entrega também o cinto. E o cinto, ele é usado para trazer firmeza, para segurar aqui, sustentação, sustentação da roupa. E significa que Jonatas estava dizendo para Davi: eu serei seu suporte também. Estou entregando o cinto aqui. Isso significa que eu também serei suporte na sua vida. Você não está sozinho. Meu pai está te perseguindo, mas eu estou te protegendo. Eu estou com você. Eu vou guardar a sua vida, aliança. E assim deve ser conosco, entregar o nosso cinto para o nosso irmão, sustentar o nosso irmão, guardar as costas do nosso irmão. Sabe aquele momento que você vê alguém falando mal de um irmão, ou falando mal de um pastor, sabe, é proteger a vida dele, é proteger, falar: olha, isso que você está fazendo não é justo. Você tem coragem de falar isso para ele? Fala para ele, ou fala para ela, ou fala para a pessoa, não fica falando pelas costas não. Se nós temos uma aliança, nós precisamos fazer isso, para que, haja cura no corpo, para que haja, para que as alianças se tornem alianças fortes, não sejam apenas aquilo que parece ser, mas não é. Precisamos aprender a viver em aliança. É um momento de nós, olhar para nós, olhar para o nosso estilo de vida. Nós estamos no final de 2020, está terminando mais um ciclo, e muitas pessoas começaram um ano decididos a mudar, decididos a honrar o seu casamento, decididos, a reconstruir relacionamentos, decididos a tomar uma postura ministerial, a viver aliançado com o seu ministério, a ser alguém frutífero no ministério. Mas o ano já está terminando, e muitas pessoas permanecem do mesmo jeito. Pelo contrário, algumas estão até retrocederam, deram passos atrás. Eu quero dizer, queridos, que ainda dá tempo de tomarmos uma posição aqui, dá tempo de nós, diante de Deus, entrarmos em arrependimento, e falar: Deus, eu quero plantar ainda para 2021, não quero terminar o ano dessa forma, eu não quero terminar o ano com o meu relacionamento rompido com o meu irmão, de mal do meu irmão, eu não quero terminar o meu ano com o meu casamento dessa forma, não, eu quero me consertar, eu quero pedir perdão, não simplesmente querer, mas ter ação, corrigir aquilo que não foi bom, para plantar literalmente, para que, o fruto responda com a colheita, a semente responda com a colheita. A Bíblia mostra um exemplo, em Josué capítulo 9, mostra ali um momento onde os gibeonitas, eles ali chegaram diante de Josué, Josué estava conquistando os territórios, e os gibeonitas eram um povo que estrategicamente, eles se vestiram de roupas sujas, de roupas velhas, calçados, sandálias gastas, pegaram ali pão bolorento, e foram diante de Josué, e pediram proteção, para que Josué não os destruísse, para guardar essa vida deles. Então, dizendo que eles vieram de um povo distante, Josué, sem consultar a Deus, fez aliança com os gibeonitas, e Josué descobriu então que havia sido enganado, mas ele foi alertado por Deus: olha, você fez aliança com ele sem consultar, agora honra a aliança, você vai ter que proteger esse povo, você deveria ter consultado antes de fazer aliança. O que isso significa para nós?
Josué, mesmo tendo feito uma aliança errada, ele foi ensinado por Deus, ele foi responsabilizado de cumprir a aliança, mesmo tendo sido enganado. Olha só que sério que é a aliança. E você percebe lá em 2 Samuel também, se você for ver, 2 Samuel, Saul, o rei Saul, ele mata gibeonitas, ele manda matar alguns gibeonitas, e no reinado de Davi a conta veio. Quando Davi era rei, veio um tempo de grande seca sobre Israel, um tempo terrível, e Davi foi consultar a Deus, e Deus fala para Davi: houve matança de gibeonitas, ou seja, Josué fez aliança com os gibeonitas lá atrás, há muitos anos atrás. Saul quebrou a aliança, Saul matou os gibeonitas, e a consequência veio no reinado de Davi. Davi então manda chamar ali os chefes ali dos gibeonitas, a liderança, e fala: olha, o que vocês querem para que Deus nos livre dessa maldição, porque nós matamos pessoas que nós deveríamos proteger. E eles pediram a cabeça de alguns da família de Saul, e isso aconteceu. Davi permitiu que fossem mortos alguns da família de Saul, e a praga cessou. E muitas pessoas tentam argumentar a Deus: olha, mas eu fiz essa aliança no meu passado, mas eu não sabia. Fez aliança, tem que cumprir. Eu fiz uma aliança, meu marido é muito difícil, minha mulher é muito difícil, mas naquela época eu não tinha entendimento. Ninguém mandou casar, casou porque quis. Se fez aliança, tem que cumprir, a não ser que haja quebra de aliança literalmente, por adultério, por coisas desse tipo. Caso contrário, a aliança é para ser cumprida. E quando nós não cumprimos a aliança, nós não desfrutamos das promessas de Deus. Muitas pessoas morreram no deserto, milhares de pessoas morreram no deserto, porque não se aliançaram com Deus, não cumpriram a sua parte na aliança, morreram no deserto sem desfrutar da promessa de Deus. E Deus, já foi dito isso aqui, Deus deseja um povo exclusivo seu, e uma das formas, na realidade a única forma de nós, vivermos essa realidade, é andarmos em aliança com Deus. Quando Jesus foi para a cruz, quando Jesus entregou a sua vida na cruz, ali uma nova aliança foi selada, o sangue da nova aliança começou ali em Jesus. E quando Jesus foi para a cruz, ele pagou, o sangue de Jesus pagou a minha dívida e a sua dívida de pecado. E hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos desfrutar da glória de Deus, nós podemos desfrutar da presença de Deus, nós podemos desfrutar do Deus Pai, porque a aliança já foi feita, foi reafirmada em Jesus, a nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. Nós que éramos escravos, diz a Bíblia que nós fomos comprados por alto preço, não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então nós hoje somos filhos de Deus. Deus, Ele cumpriu até hoje, sempre vai cumprir a aliança que Ele fez conosco, mas para que nós façamos parte das promessas de Deus, nós precisamos andar em aliança com Ele. Profeticamente falando, quando Deus enviou Noé para construir a arca, a Bíblia fala que no final dos tempos será como nos tempos de Noé. Muitas pessoas se darão em casamento, mas será como nos dias de Noé. O dilúvio veio, pegou todo mundo de surpresa, aqueles que não estavam aliançados, aqueles que não estavam debaixo da promessa, foram pegos de surpresa e morreram pelas águas. E nós temos falado aqui por vários meses, esses são os dias, os últimos dias, e há uma promessa de que Jesus viria buscar os seus filhos, mas não virão simplesmente os religiosos, Ele não levará simplesmente os religiosos, não será arrebatado aqueles simplesmente que acreditam em Jesus, de que sabe que Ele existe, ou de que até conhece a Bíblia. Não, serão levados aqueles que têm aliançados, aqueles que estão aliançados com Deus.
esses que estão aliançados pelo sangue de Jesus, esses serão arrebatados. Que eu e você possamos entender o valor da aliança. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que você aí, por um breve momento, você na sua casa, ore aí no seu lugar, ou na sua casa, onde você estiver, peça perdão ao Senhor, se você não tem levado a sério a sua aliança com Deus, acima de tudo, tem levado uma vida, sabe, promíscua, tem levado uma vida de pecado, tem vindo na igreja, mas tem levado a sua vida espiritual de qualquer jeito. Se você tem feito alianças com o pecado, alianças de prostituição, se você tem feito pactos errados, esse é um momento de você, pedir perdão ao Pai, se livrar desse excesso de bagagem, entrar em 2021 sem esse peso, entrar em 2021 sem essas cadeias, sem essas correntes. Talvez você precisa pedir perdão para o seu cônjuge, por tratar assim de qualquer forma, de forma grosseira. Você, esposa, por não se submeter ao seu marido, por desrespeitá-lo, por desonrá-lo. Você, marido, por não tratar a sua esposa como parte mais frágil, por não amá-la, por não cuidar. Faça isso, faça um conserto. Aliança é conserto, é pacto, é conserto. Se você, pai e mãe, não tem assumido seriamente a aliança com seus filhos, não tem sido pais de destino na vida dos seus filhos, não tem marcado os seus filhos, pelo contrário, às vezes tem castrado os seus filhos, pense nisso por um momento e ore ao Senhor aí no seu lugar. O Senhor, Ele é misericordioso, e tudo que Ele deseja é nos preparar, é nos limpar, nos preparar e nos equipar, para que sejamos propriedade exclusiva dEle, povo eleito, nação eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e Pai, adoramos o Teu nome nessa noite, Pai. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque é tão lindo ver o Seu cuidado para conosco. É tão lindo ver tudo que o Senhor fez ao longo da história bíblica, para que eu e os meus irmãos, para que pudéssemos ter hoje acesso à Sua presença. Senhor, obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus que honra a aliança. Aquilo que prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, cumprido em nós, tem se cumprido nos nossos dias, tem se cumprido na vida dos nossos filhos. Senhor, eu te peço, Senhor, nos ajuda a viver, essa aliança, nos ajuda a corresponder com essa aliança, nos ajuda a honrar essa aliança, nos ajuda, Senhor, nos ambientes que vivemos, na nossa casa, na igreja, onde nós estamos inseridos, ó Pai. Nos perdoa se temos sido negligentes, nos perdoa se temos desonrado o nosso cônjuge, nos perdoa se temos desonrado a nossa liderança, nos perdoa se temos desonrado o Senhor, se temos quebrado alianças, se temos feito alianças erradas, pactos errados. Nos perdoa, Pai, nos limpa, nos purifica, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, viver os seus sonhos. Muito mais do que isso, queremos ser expressão do Senhor aqui na terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro para que aqueles irmãos, aquelas pessoas que nos ouvem agora, sejam curados de traumas emocionais, sejam habilitados, capacitados a perdoar, a fazer consertos. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que os meus irmãos, aqueles que se encontram aprisionados em cadeias espirituais, sejam libertos no poder do nome de Jesus. Pessoas que se encontram enfermas agora, meu Pai, sejam visitados com cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pedindo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a comunhão maravilhosa do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu profetizo que 2021 será um ano de alianças fortes na sua vida, alianças no seu casamento, na sua família, no seu ministério.
Profetizo que 2021 será um ano extraordinário de frutificação na sua vida, em nome de Jesus. Nessa terceira quarta-feira profética, quero deixar essa palavra para a sua vida, para o seu coração. E eu quero lembrar que amanhã de manhã, às 9 horas, terá a live com os apóstolos, o café com os apóstolos, e à noite também, a quinta noite, amanhã à noite, a live também, né, comigo, com a pastora Lu, lá na minha casa. Estaremos online também às 19 horas, amém? A pastora Lu estará na igreja amanhã o dia todo, da parte da manhã, né, das 8h30 às 11h30, e o Levi das 14 às 18 horas, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um final de semana maravilhoso na presença do Abba, aliançados com Ele, amém? Beijo a todos.